Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É um grande privilégio estar aqui para mais essa conversa nesta hora e eu quero compartilhar convosco mais alguns parágrafos da mensagem Ao Nascer do Sol. Essa mensagem está diretamente ligada com a mensagem dos 7 selos sobre o tempo em que nosso parente redentor, Senhor Jesus Cristo, em Apocalipse capítulo 10, ele desce do céu com um livro em sua mão. Esse livro, disse o profeta, é um título de propriedade, é um testamento. Veja, e nesse livro há nomes registrados, documentados desde antes da fundação do mundo, os legítimos herdeiros da vida eterna. Veja, a vida eterna é um direito da semente eleita, porquanto essa semente eleita estava em Deus desde antes da fundação do mundo, antes que Deus criasse qualquer ser celestial, que ele criasse qualquer coisa nesse universo visível e invisível. Antes de qualquer coisa, a verdadeira igreja já estava nele, porquanto ela é uma parte dele. Ela é a parte feminina dele, como Eva foi parte feminina de Adão. Porquanto, quando Deus tirou Eva de dentro de Adão, Adão lhe disse: tu és carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Então, como é que nós, como igreja, nos tornamos carne de sua carne e osso dos seus ossos? Veja, quando o Espírito de Deus, que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, habitar em nós, é quando nós nos tornamos carne de sua carne e ossos dos seus ossos. E nós estamos agora nessa fase em que o Cordeiro de Deus tem tomado sua posição como leão. Como Cordeiro, ele foi intercessor durante as eras. Veja, ele morreu no Calvário, entrou além do véu em Atos capítulo 1, mas agora, nesse tempo presente, veja, aqui no tempo final, no término das eras, quando o anjo forte desce do céu e ele levanta suas mãos e diz: o tempo acabou. Então ele vem agora como leão. Como leão ele vem para reinar, ele vem para conquistar. É o seu título de filho do homem. Veja, proprietário, dono original. E quando ele conquista esse título de propriedade, ele não o faz para ele mesmo, ele o faz para nós. E ele desce à terra, veja, como leão, para reinar agora. A primeira coisa que ele faz é chamar os seus súditos, a sua noiva, a sua esposa, a sua querida, para se pôr ao lado dele. Veja, porque ele tinha que ter um lugar onde reunir essa igreja universal aqui no tempo de sua vinda. E ele a reúne em sua palavra, porque sua palavra é seu corpo. Veja, aonde estiver o corpo, ali se ajuntarão as águias. Então, o verdadeiro eleito, veja, ele ouve a voz de Deus. Veja, ele é predestinado para ouvir aquilo que o Espírito diz às igrejas. Então, veja, cada um de nós estávamos mortos em delitos e pecados, como uma sementinha jazia na terra. Porém, havia ali dentro vida, vida predestinada, vida pré-ordenada. Então, essa mensagem, a exemplo daquela grande mãe águia que sobrevoou toda a sua região à procura do seu filhote. E quando ela gritou, quando a pequena águiazinha lá dentro do galinheiro ouve o alarido, ela é despertada. Ela é chamada para olhar para cima. Da mesma forma, quando a igreja vê o sinal do Filho do Homem, ela olha para cima. Veja, ali está a nossa redenção. Ali está agora o grande profeta águia, chamando-nos, veja, à eternidade. Então veja, o apóstolo São Paulo, em Efésios 2, ele diz: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Veja, em que no outro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Veja, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Veja, mas, aqui há um mas muito importante, mas Deus,
que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Veja, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou, veja, juntamente com Cristo, veja, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Que escritura maravilhosa para este momento em que nós estamos vivendo. Então, o nosso Senhor Jesus, o Rei, agora ele vem para impor os seus direitos. Veja, os direitos que ele conquistou no Calvário, quando ele derramou o seu sangue. E quando, veja, ele agora assume sua posição de herdeiro, de filho do homem. Agora ele vem para reinar. E ele vem agora para expulsar o invasor. Veja, Satanás, aquele que nos impedia de crer, que nos impedia de viver a vida cristã, que nos impedia de ter acesso, veja, à árvore da vida, acesso aos mistérios gloriosos da palavra, porquanto ele nos tinha preso pelo pecado, preso pela incredulidade. Então nosso parente redentor, que tem direito sobre nós, veio agora impor os seus direitos, expulsar o invasor, veja, e restaurar a igreja, a condição original, restaurar a igreja, a condição do Éden, onde o homem tinha acesso ao pilar de fogo. Veja, onde o homem tinha acesso aos mistérios da palavra, onde o homem podia governar. E veja, e nós agora não estamos no milênio, mas já estamos governando sobre o pecado, governando sobre a incredulidade, governando sobre todo o mundanismo. Então aqui vem a pergunta: como é que nos tornamos carne de sua carne e ossos dos seus ossos? Veja, o verdadeiro corpo de Cristo. Então responde o profeta no parágrafo 98 da mensagem Ao Nascer do Sol. Note que preciosidade é agora, veja, essa grande revelação. Veja, se o Espírito que levantou a ele dentre os mortos, veja, a palavra, ou se a dinâmica da palavra mora em você. Veja, esta dinâmica que é o Espírito Santo vivificará o seu corpo mortal. Veja, esse corpo em que você vive agora, esse corpo mortal, ele será vivificado. Esse é o tremendo avivamento prometido por Deus na palavra. E ele está agora crescendo e tomando controle, veja, para em breve chegar à plenitude. Veja, observe, como é que somos ossos de seus ossos e carne de sua carne? Pois enquanto éramos pecadores mortais, veja, pecadores mortais, vivendo nesses corpos mortais e em caminho à morte, o Espírito vivificou esses corpos mortais. E que coisa é vivificar? É trazer a vida. Veja, o Espírito que em uma ocasião se deleitava em beber e jogar, cometer adultério e todas essas coisas, esse mesmo Espírito foi vivificado. Veja, o velho homem morreu e você agora está ressuscitado. Veja, ele vivificou o seu corpo mortal, então seu corpo é o templo da dinâmica. Por quê? Veja, porque você tem sido parte da mecânica desde o princípio. Você estava em Deus desde o princípio, porquanto Ele é a palavra. E agora a dinâmica, o Espírito Santo, o poder vivificador. E é assim que Deus está reclamando. Veja, quem é seu eleito e quem não é. Quem é seu filho e quem não é. Veja, ali tem sua ressurreição. Esses corpos são vivificados agora mesmo. Vê você? Você tem escutado, tem crido, veja, e tem sido transladado de uma denominação à palavra. O podem ver? Veja, nós que outrora estávamos mortos em delitos e pecados dentro de uma denominação, crendo em 3 deuses, crendo no batismo falso, crendo num evangelho social e científico, crendo no inferno eterno e tantas coisas erradas. Mas agora nós somos vivificados para crer nessa mensagem e para viver essa mensagem, não por força própria, mas pelo poder do Espírito Santo, porquanto fazemos parte da dinâmica desde o começo. Agora vamos ao parágrafo 130 para completar isso. Veja, agora vejam, vocês haverão sido vivificados, vós que em outro tempo estáveis mortos em delitos e pecados, em trevas,
Ele agora vos tem vivificado. Com o quê? Com seu Espírito, o qual ressuscitou a Jesus Cristo naquele primeiro domingo de ressurreição. Veja, e se esse Espírito mora em seu corpo mortal, observem, então ele também o vivificará, ou seja, o trará à vida e o fará estar sujeito à palavra, sujeito à palavra de Deus. Essa mensagem é o verbo, essa mensagem é a palavra de Deus. Agora, como pode você reclamar ter o Espírito e ao mesmo tempo apartar-se da palavra? É que você tem sido vivificado por alguma outra coisa, porque isso, na verdade, vivificará seu corpo mortal em direção à palavra. Veja, nós não estamos aqui para sustentarmos quem quer que seja, sustentarmos um homem, uma organização, aquilo que disse um homem. Nós estamos aqui para sermos vivificados e sustentarmos a mensagem da hora, sustentarmos as promessas para esse dia, porque esta palavra é Cristo. Porquanto, se você está em Cristo, você é vivificado para viver essa mensagem. Não a mensagem de algum homem, mas a mensagem que é a palavra manifestada. Veja, aquilo que foi cumprido na vida de Jesus Cristo, nesse tempo do fim, as promessas para esta hora. Então você está se alimentando não de um homem, não das histórias de um homem, não do testemunho de um homem, mas das Escrituras que estavam apontadas para esse dia. E esse é o corpo palavra, porque o Espírito tinha que reunir a igreja em algum lugar. E qual lugar? O único lugar provido por Deus para adoração é a palavra, a promessa para esse dia. Irmão, que Deus te abençoe, eu espero que tenha ajudado e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.